Kalimera, kalispera, que kalinirta. Como o método japonês me ajudou a aprender português e eu tenho certeza que vai ajudar você a aprender inglês. Let's go! Hello, Super Motivated Students, and how are you? Aqui é a sua professora de inglês, a Jenny, criadora do projeto Inglês Agrega, e vamos diretamente no tema de hoje, que é um método japonês que me ajudou a aprender português e eu tenho certeza que vai ajudar você a aprender inglês. O método, o nome é Tadoku. Eu vou pedir desculpa se eu estou pronunciando de forma errada, porque eu não consegui achar um lugar para ver como é que essa palavra é pronunciada. Tadoku, T-A-D-O-K-U. Então, esse método é um método japonês, onde você vai praticar muito a sua leitura constantemente, diariamente, de uma forma muito específica, e isso vai te ajudar aos poucos ser fluente na língua. Ok, antes de te explicar direitinho como que nós podemos adaptar esse método para aprender inglês ou português ou outras línguas, eu vou te contar um pouquinho como que eu descobri esse método. Quando eu morava no Belo Horizonte, era cerca de 2013, eu tinha 1 ano e meio que eu morava no Brasil e decidi começar a ler livros, né, gente? Porque é importante ler livros para nós melhorar a língua que nós estamos aprendendo. E se você ainda não está lendo livros em inglês, espera desse vídeo terminar e depois você vai lá e compra os livros que eu vou te falar que são ideais para alunos que estão aprendendo a língua inglesa. Eu comprei esse livro aqui da Agatha Christie, right? 4 casos clássicos. E foi o pior erro que eu fiz naquela época. Não por causa, né, da super maravilhosa Agatha e por causa do livro. Mas, gente, o que eu estava pensando, né? Eu estava bem no início do aprendizado da língua portuguesa e eu fui lá e comprei um livro desse tamanho para poder praticar o meu português. Não ia dar certo. Comecei a ler o livro e nas primeiras páginas, eu acho que eu cheguei até a página 20 e já queria desistir do livro. Eu me senti muito frustrada porque o livro tinha bastante vocabulário que eu não entendia e, óbvio, nenhuma imagem. E depois de fazer uma pesquisa, eu encontrei o método Tadoku, mais uma vez, desculpa se estou pronunciando errado, que é um método que ele te ensina como que você deveria começar a ler, né, de forma correta na língua que você quer ser fluente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no método Tadoku, baseado no método Tadoku, é de começar do zero. O que significa isso? Que você vai pegar um livro que é muito, muito básico na língua inglesa. Alright, you guys, eu trouxe aqui esse livro que eu empresto também para meus alunos na escola. É um livro de uma série chamada Graded Readers, ok? Por que eu trouxe esse livro? Só para você entender, várias editoras hoje em dia, elas pegam histórias, né, os livros, e elas simplificam essas histórias baseadas no nível do aluno na língua inglesa. Isso porque é importante também de você saber conhecer o seu nível. Eu não concordo quando os professores falam assim, você não precisa saber o seu nível, que essa coisa não existe. Saber o seu nível, conhecendo o seu nível de inglês, facilita em muita coisa. Facilita muito, por exemplo, para comprar um livro desse, ou para você aplicar para uma prova, ou para você talvez querendo, sei lá, voltar a estudar inglês. Então, é muito importante você saber o seu nível na língua inglesa. Bom, no método Tadoku ele fala que a gente deveria começar do zero mesmo, aliás, pegar o livro mais fácil que tem. Esse livro que eu peguei aqui para vocês é para adolescentes, right? Teen readers, que significa que é um pouquinho mais fácil do que comparado com adult readers. E aqui, por exemplo, está escrito os níveis, right? You have stage 1, which is 600 headwords, stage 2, que no caso é esse livro aqui, e stage 3. Então, por exemplo, se você é um aluno que está começando a ler inglês agora, talvez esse livro não seria o livro ideal para você. Talvez você deveria escolher o Stage 1, que é Elementary, ou talvez você deveria escolher um livro de criança, infantil, da mesma linha, Graded Readers. Qualquer editora, eu trouxe a editora que a gente usa na minha escola, mas tanto faz. Por quê? Porque muita gente fala assim, pode ler, né, livros infantis. Só que os livros infantis não são tão fáceis.
da forma que a gente acha, né? Eles têm muitos adjetivos, eles têm muitas metáforas, então eu preferi que se você é um aluno que quer aprender o inglês, de optar para esse tipo de livros. Eles não são muito caros, eu acho que você consegue com desconto achar deles numa cerca de 25, 28 reais por aí. Eu vou deixar os links lá embaixo de alguns sites que você pode encontrar, e o legal é que eles têm várias imagens, right? They have many pictures. Eles têm exercícios também. Bom, essa aqui é uma versão do que você pode encontrar aqui no Brasil. Por quê? Porque no método Tadoco, realmente, se você dá uma olhada nos livros, eles são muito, muito simples mesmo. É uma folha com algumas imagens, 2 ou 3, e tem somente 2 ou 3 frases em japonês. Então, os livros, né, os primeiros livros mesmo que eles seguem esse método Tadoco são muito, muito simplificados. A segunda coisa que o método Tadoco fala para nos fazer é de não usar um dicionário. Se você entra no assunto de você começar, né, pesquisar todas as palavras que você não entende, provavelmente você vai ficar cansado, né, daquele livro e você não vai querer ler mais aquele livro, e também você vai desistir da leitura, e também você vai achar que inglês é muito difícil e vai assim. Então, uma das coisas que me frustrou muito quando eu comecei a ler esse livro foi isso, que eu comecei a pesquisar muitas palavras no dicionário, porque quando eu aprendia inglês na escola, eles falavam, não, procura um dicionário, que não sei o quê. Então eu comecei a fazer isso. Gente, eu me senti muito frustrada, que eu tinha que parar a cada 5 minutos e começar a pesquisar as palavras no dicionário. E eu falei assim, nossa, mas eu tava tipo assim, na primeira folha, eu tinha gastado 1 hora só pesquisando palavra no dicionário. E muitas vezes, várias palavras têm vários sentidos, vários significados, e aí você vai ter que pesquisar o significado que tá certo para aquela página e tal. Então, talvez usando esse tipo de livro, ou mais básico ainda, se você está no início, você não precisa usar o dicionário. Não use o dicionário. Se você acha que o livro é muito difícil, então tenta pegar um livro mais simples ainda. A terceira coisa que nós temos que fazer é pular as partes que a gente não entende. Por exemplo, você tem uma frase pequenininha e você não entende o que essa frase está dizendo. Você pode pular ela e depois você continua a sua leitura. Se você acha que realmente você tem que pular muitas partes, aí significa que o livro é muito difícil para você e você deveria optar para um mais básico. Mas se você está lendo um livro e tem uma frase que você não entendeu, pode pular ela e continuar a sua leitura, ok? Não precisa parar e ficar frustrado e ler aquela parte 200.000 vezes. Ok, you guys, and the last thing, a última coisa que nós temos que fazer, que eu repeti várias vezes, é de se você fez tudo isso e você ainda achou que o livro é difícil, então provavelmente esse livro é muito difícil para o seu nível, então seria bom de você optar para um livro mais básico. Hoje em dia, eu estou lendo livros, vários livros sobre vários assuntos diferentes, para eu poder melhorar meu vocabulário, né, aumentar meu vocabulário. Por exemplo, eu peguei aqui para vocês esse livro aqui, que eu gostei muito. Eu li ele várias vezes e praticamente não teve dificuldade. Algumas frases que eu achei difíceis, né, eu pulei, segui o método Tadoco, mas a maioria das coisas eu entendi bem direitinho. Então foi uma leitura muito tranquila para mim. O outro livro que eu tenho aqui para vocês é da Natália Arcuri, do Me Poupe, né? É uma pessoa que eu sigo no YouTube há bastante tempo e eu gosto muito do conteúdo dela e eu acho que é um conteúdo que ela pode me ajudar na parte financeira. Então, como que eu queria melhorar e aumentar o meu conhecimento, o meu vocabulário relacionado ao financeiro, eu, né, optei para comprar o livro dela, que eu acho que vale a pena a leitura. Ok, you guys? E agora, a minha meta para 2021 é de voltar a ler esse livro maravilhoso, ok? Depois de tanta leitura, eu tenho certeza que essa vez vai dar certo. So that's it, you guys. Thank you so much. Espero que essas dicas de hoje te ajudaram. Espero que esse método, o método Tadoco, o método japonês, tenta aplicar ele, coloca ele na prática e eu tenho certeza que ele vai te ajudar a melhorar o seu inglês. Thank you so much and take care.